Muito bem, seguindo Tarde Gazeta com você até às 5 da tarde, são 4 horas e 13 minutos e ele já está conosco nos nossos estúdios. Rapaz, é muito importante, eu já anunciei esse bate-papo enquanto você ainda não havia chegado, verdade. Assim mesmo, já para todo mundo? Claro, para todo mundo, para o Brasil e por que não para o mundo, pelo GazetaM.com, né? Que coisa, não, assim eu fico até lisonjeado, caramba. Esta é a voz do Guto Monteablas. Acredite, ele é formado em Direito pelo Mackenzie em 2011, portanto recém-formado ainda. Mas a paixão realmente que ele tem é pelo rádio. Inclusive ele trabalha no rádio desde 2009 e eu tenho certeza que vai conversar bastante sobre as experiências que ele teve no meio da comunicação ao longo desse tempo. Ô Guto, obrigado pela tua presença, cara. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, amigo ligado aqui na Rádio Gazeta. É um prazer, eu tô te devendo essa visita há algum tempo. Se você já tinha anunciado antes, eu peço desculpa ao pessoal que tá ligado, mas finalmente eu consegui acertar aqui meus horários, tudo, e tá aqui. É um prazer estar ao seu lado, Léo, que é uma das grandes revelações também aí do rádio, sem dúvida nenhuma. Obrigado pelas palavras, Guto. Me conta como é que a sua vida deu essa guinada, cara. Você se formou em Direito e o rádio, na verdade, é que não saiu da sua vida? É assim, desde moleque, desde pequenininho, eu sou fã de rádio, Zé Silvério, as Rádio Jovem Pan, Rádio Bandeirantes. Desde bem pequeno eu ouço muito rádio, eu sempre tinha uma paixão, sempre gostei de futebol. E como eu era um perna de pau, nunca joguei bem, assim, a gente brinca que tem duas vertentes. Quem gosta de futebol ou joga quando é bom, ou vai falar de futebol quando é ruim. É verdade. Então, como eu sou ruim, eu resolvi falar de futebol. Então, desde pequeno brincava de rádio, futebol de botão. Gostava de analisar jogo, assistia jogo do campeonato russo quando a ESPN chegou no Brasil, coisa bem assim. E aí, com o tempo, fui nutrindo esse sonho. Só que daí eu cheguei na hora de fazer faculdade, eu não sei porquê até hoje, marquei lá no vestibular de Direito. Não é possível, como você não sabe por quê? Marquei, eu sou muito tímido, acredite ou não, eu sou tímido. Então eu tinha vergonha de pensar assim, tá no rádio, tá na TV, escrevendo. Talvez se você se pensasse assim, inibido, então... Exatamente, por incrível, todo mundo falou que eu sou tímido, ninguém acredita, mas é verdade. Caramba, eu sou tímido pra caramba. Então, aí eu marquei Direito. Só que o Direito, pra quem gosta é muito legal, mas pra quem não gosta é um saco. Então, fazer a faculdade já foi sofrido e eu trabalhar então com isso, ficar de terno, trancado no escritório o dia inteiro, não era a minha cara. Aí surgiu a oportunidade, meu irmão também é radialista, ele trabalhou já na Rádio 89 por um bom tempo, também trabalhou com esportes. Ele precisava de um produtor na equipe dele. Me convidou para ajudar. Eu estava na época desempregado, me convidou, fui ajudando, aí começou essa paixão que está aí até agora, já mais quase 5 anos já. Exatamente. Com nesse trabalho. Pois é. E você, ao longo da sua experiência, né, Guto, você trabalhou majoritariamente nas rádios web, ou seja, nas rádios da internet. A diferença é muito grande, porque eu sei que você também já trabalhou no Dial, em alguns freelances, em alguns eventos que você fez isoladamente. Agora eu estou fixo num Dial também, na Rádio ABC AM, lá de Santo André, São Bernardo, São Caetano, o 1570M. Certo. E também eu comecei nessa equipe, foi na Nova Difusora de Osasco, mas ali eu não falava no microfone, ali era só a parte de produção e vez ou outra participando do programa. E tem muita diferença entre uma rádio web pela internet e uma rádio que é do Dial mesmo? Em alguns sentidos tem, em outros não. Na qualidade dos profissionais, hoje em dia não fica devendo, a maioria das webs tem muito web aventureira, isso você sabe bem também, já conhece e-mail, mas na qualidade profissional não tem tanta diferença. A diferença maior é na tecnologia. O rádio ainda chega em qualquer lugar. Você, não só pela internet, que você também pode ouvir, você pode ouvir no teu carro, no teu celular. Na rádio web ainda não, você não consegue ouvir. Você está no trânsito, você não consegue ouvir, a não ser que seu celular seja bom. Senão você liga lá no rádio, você está no AM, no FM. Né? Então tem essa diferença na quantidade que chega, no alcance dela. Mas no nível profissional é pequena ainda essa diferença. Só que aí é a grande batalha. Você vai deixar de ouvir Zé Silvério para ouvir Guto Monteablas? Nem sempre, entendeu? Então essa é a grande diferença. Nem sempre. Exatamente. Não, é porque minha mãe ouve. Exatamente, minha mãe também. Então por isso que eu falo nem sempre, porque tem as pequenas exceções que são nossos amigos, nossos familiares. Claro. Então a grande diferença é essa, o alcance dela, tanto no nível do rádio, pegar em qualquer lugar, quanto na qualidade. Você está acostumado a 30, tem gente de 50 anos ouvindo o Silvério. Não vai ser fácil passar para outros nomes, Léo, para o Guto, para o Gomão. Então tem o pessoal que vai, aos poucos, evoluindo. O rádio web é uma escola. Você vai treinando para um dia chegar no Dial. Então, já que você falou isso, eu acho assim, bastante agora convidativo para eu tocar num outro ponto. Você ainda que gosta do rádio esportivo, geralmente, quando a gente fala de rádio esportivo, a escola
ela é geralmente encaixada nas rádios do interior. Então você vai, faz o círculo lá nas rádios do interior, depois volta para São Paulo em tese mais preparado. Você diria que as rádios pela internet, elas estão substituindo a função das rádios do interior nesse sentido? Principalmente para o pessoal da capital, sim. Eu diria que sim. Porque o pessoal do interior ainda vai ter a facilidade. Pessoal, lá Bragança, já fazer uma média com a minha cidade. O pessoal vai ainda na 102, bate lá na porta, tentando emprego. Aí, depois de preparado, o maior exemplo disso aí que saiu lá da 102 e hoje é conhecido o Sérgio Loredo. Sim. Tá aí na Rádio Estadão, na capital Estadão. Estadão não, ESPN, Estadão é antiga. Tá aí, é um exemplo, mas a Rádio Web aqui na capital principalmente vai suprindo, porque eu não tinha facilidade, tô morando aqui em São Paulo já desde bem pequeno, então não tinha como bater na 102, largar minha vida aqui, então a Rádio Web funcionou pra mim como uma escola nesse ponto. Mas eu acho difícil substituir. O interior ainda tem aquele romantismo, aquele charme que é muito difícil o Rádio Web superar isso. E eu conversava outro dia com o Flávio Prado, e ele estava, praticamente dissertando comigo sobre a questão do quão fundamental é a rádio do interior para os profissionais, principalmente para os narradores esportivos. Ele me contou, e ele tem um repertório assim absurdo, ele começou a listar, ele falou, Léo, não tem exceção, e começou a listar vários narradores esportivos que passaram por rádios do interior. Aí falou Osmar Santos, José Silvério, Fiore Giliotti, e eu fiquei impressionado, Nilson César, eu fiquei impressionado, porque não tem exceção. Todos vieram do interior, os grandes, né? Aqueles de alto potencial, todos, Guto, é impressionante. E se você pegar hoje em dia também, por exemplo, o Gomão, que já teve aqui algumas vezes, Ribeiro, o Gomão ele não fez rádio do interior propriamente dito, mas ele fez a nova difusora de Osasco. Exato. Que exatamente. Não é uma rádio grande, mas foi a escola dele. Depois ele ainda passou pela web, ele é um dos grandes nomes de rádio web, e aí tá agora estourando, tá ganhando seu espaço efetivamente. Então, exatamente. Um exemplo... realmente, Flávio Prado foi muito honesto, porque realmente, se você pensar, não tem grandes exceções. Não tem grandes exceções. É claro que aí a gente se baseia naqueles grandes nomes, o Gomão Ribeiro pode sim ser citado, porque é um grande narrador esportivo. Bem, você falou por várias vezes o nome do José Silvério, e eu sei que nesse ramo ainda, da rádio esportiva, você dificilmente não tem um ídolo, não tem uma referência. E eu desconfio que o José Silvério seja a sua. Por que será, hein, Guto? Por que será, né? Um dos melhores narradores, ele ao lado. A gente já discutiu até quem foi melhor, Osmar Santos ou Zé Silvério. Zé Silvério, na minha opinião, eu gosto muito do Osmar, mas Silvério foi o rei. Eu brinco que eu tenho alguns ídolos. Um deles você citou agora há pouco, que é o Flávio Prado. Flávio Prado, pra mim, eu cresci ouvindo a Rádio Jovem Pan com o Silvério, com ele, com o Vanderlei Nogueira, que é outro ídolo. Mas hoje em dia, um cara que eu idolatro muito é o Mauro Betting. Pra mim, ele é um cara que enxerga o jogo de uma forma diferenciada e sabe fazer uma linguagem mais jovem, uma linguagem que atrai o público de tantos meios diferentes. Rádio, web, TV, tudo que você vê onde o Mauro Betting tem o dedo ali dando o seu pitaco, o seu sucesso. E um exemplo de humildade também, Mauro Betting. Impressionante. Nota 10. Ele conversa com você como conversa com o melhor amigo dele. Exatamente. Ele tá sempre aberto a conversar, trocar uma ideia, dar uma opinião, ajudar você no que ele puder. Ele é um cara nota 10. E você pode falar isso com bastante propriedade, porque você já teve a chance de conversar com ele, né, Guto? Você me dizia. Algumas vezes, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Tanto na época que a gente estava ali no Esporte Interativo, eu encontrei com ele algumas vezes, como em eventos, festas da CS, também já encontrei ele em estádio, às vezes sair da arquibancada, ele conversa com o pessoal, ele conversa com um torcedor comum como se estivesse conversando com a gente também, ele brinca com, volta Tonhão, com os torcedores, ele é um cara diferenciado, sem dúvida nenhuma. Legal, a ACESP, para quem não sabe, é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, o que significa, em outras palavras, parte da imprensa esportiva aqui do Estado paulista, tá certo? Bem, são 4h22, ô Guto, qual que você acha que é o maior desafio que um profissional da comunicação esportiva pode enfrentar? Calma, Guto, essa é mais densa, então você pensa que a gente vai fazer uma rápida pausa e daqui a pouquinho tem muito mais Tarde Gazeta, inclusive com esse bate-papo com o Guto Monteablas. A gente volta já. 4h24 na capital paulista, o Tarde Gazeta segue com você até às 5h da tarde, tá certo? Deixa eu mandar um abraço a algumas pessoas que estão conosco, ao Felipe de Araújo Miranda, que está acompanhando esse bate-papo, o Fernando Camargo também, dois parceirões nossos, né, Guto? Exatamente, o Felipe, trabalhei por 9 meses aí ao lado do Felipe, o Fernando já faz mais de 1 ano e pouco também que eu estou trabalhando lá do dois grandes profissionais, o Fernando até que já também esteve nesse microfone aqui da Rádio Gazeta. Exatamente. Profissional nota 10, sem
dúvida nenhuma, um dos grandes amigos que eu fiz nesse meio. Sem dúvida, também um exemplo de humildade. O Fernando, que é parceirão nosso, trabalha aqui no 7º Andar, na TV Gazeta, tá sempre correndo com o Super Esportes. Aliás, hoje é aniversário do apresentador do Super Esportes, é aniversário do Thiago Oliveira. Grande abraço, Thiago. Gente boa demais. Boníssima. Tá certo. Valeu, então. Abração pro Felipe de Araújo Miranda e pro Fernando Camargo, que seguem na sintonia aqui pelo GazetaM.com. São 4h25. Guto, eu havia te perguntado o maior desafio na sua visão, de acordo com o seu repertório, na comunicação esportiva para aquele cara que, claro, é sonhador, quer chegar lá. E aí, o que dizer? Bom, eu vou falar das minhas experiências, não posso também dar um geral assim. Minha primeira experiência foi, eu larguei uma carreira que é considerada segura para uma que não é tão segura, que é o jornalismo. Eu larguei o direito para o jornalismo. Então muita gente chamou de aventura, chamou de brincadeira, chamou de sonho. Então provar dia a dia que não é só uma brincadeira, que não é só uma aventura, que é um sonho, que eu tô batalhando, é uma vontade que eu tô trabalhando para chegar a algum lugar realmente. Não é simplesmente uma brincadeira que, cansei de brincar, vou guardar. Claro. Então é o primeiro desafio que eu enfrentei. No seu caso, um desafio simbólico até certo ponto, né? E você destacou essa coisa de mudar o certo pelo duvidoso. Em outras palavras, é também trocar uma profissão de muito status e reconhecimento social por outra que às vezes nem tanto tem, né? Você concorda ou acha que eu tô falando algo assim muito distante? Eu acho que as duas profissões nesse ponto, você pode ser um advogado que vai ter um status gigante, como também pega um advogado bom, batendo de novo com o nome José Silvério. Os dois vão ser bem conhecidos. Não, com certeza, mas eu digo assim, pelo prestígio. Às vezes você fala assim, mãe, quero ser advogado. E os olhos da mamãe enchem-se de Meu pai até orgulho. Hoje tenta me convencer a voltar pro direito. Tá só, nesse sentido que eu tô ele me apoia bastante no jornalismo, mas ele fala, você podia tirar a OAB, que é a carteirinha do advogado que reconhece como advogado, e trabalhar enquanto você tá se firmando. Eu falei, pai, eu não posso largar. Ele às vezes entende, mas ele de vez em quando ele vai lá, não, você não tem sem voltar. Filho, siga no jornalismo, mais se der. Você não quer fazer isso como um hobby? Mas ele consegue, na maioria ele já foi, pode dizer, pior assim, hoje em dia ele entende e me apoia bastante na minha carreira. Você dizia em relação aos desafios? Tem também mais um que pra isso, não é só meu, é pra todo mundo que sai do meio web para ir pro Dial, que o Dial é o grande sonho de todo radialista. Sem dúvida. Não tem um radialista, você pode perguntar para qualquer um, que fala, não, quero ficar na web pro resto da vida. Todos querem chegar a um Dial. E o grande desafio é provar que o Dial, muitas vezes o pessoal do rádio acha que o web é uma grande brincadeira. E tem muita web que faz isso parecer verdade. Tem muito web que não tá aí para direito de transmissão, tem muito web que não tá aí para formar profissional sério, tem muita coisa errada acontecendo no web, mas tem muito web que é séria. Então é um desafio. Você fala assim, eu trabalhei em tal web, o cara já olha mais torto para você. Caramba. Mas aos poucos também, aos poucos vai tendo esse crescimento no mercado web que também faz o pessoal olhar mais para os profissionais que saem desse meio. Agora, esse tipo de exemplo que você trouxe, convenhamos, pegando carona aqui num dito popular, é como se a gente desse um tiro no próprio pé, né? Porque, se as próprias rádios web, em algumas delas, né, acabam contribuindo para essa fama de pouca estrutura, de, pouca importância na formação dos profissionais e pouca exigência para que de fato o material saia com qualidade, as próprias rádios web acabam se complicando nesse sentido em termos realmente de reconhecimento e tudo que está por trás. Por isso que eu apoio muito um trabalho que é feito pelo Ivan Bruno, que é apresentador da Bradesco, que ele é um dos grandes nomes que saíram do mercado web e hoje está num Dial que é considerado forte, Grupo Bandeirantes. E ele faz um projeto chamado Painel do Web Rádio. E nesse projeto, ele vai lá, ele dá valor para a web rádio, ele mostra os trabalhos, faz denúncia de web rádio que faz coisa errada. Então eu dou muito valor a esse trabalho, porque ele tenta deixar o trabalho um pouco mais sério. Um trabalho, mostrar que o web tem gente séria, tem gente que está querendo trabalhar e que está buscando realmente igualar o web com o Dial. Lógico, vai ser muito difícil. Mas ele tenta. E, assim, pelo lado otimista, são vários os exemplos que nós temos de rádios web que fazem o trabalho com qualidade, com responsabilidade, que honram o compromisso público, ou que meramente entretêm, mas entretêm de uma forma inteligente e de qualidade também. Agora, o Guto, sabe uma questão, e aí eu quero usar a tua experiência também para debater esse ponto, sabe uma questão que me chama a atenção nas rádios web? O que eu, como leigo, penso em relação a essa coisa da falta de responsabilidade em alguns casos,
está muito relacionada, no meu entendimento, ao imediatismo que está por trás das rádios webs. Em que sentido? Vou dar um exemplo muito fácil, todo mundo vai entender. Em poucas palavras, se eu quiser abrir uma rádio web hoje, eu abro. Eu posso fazer, fácil. não é? É muito eu fácil. Faço agora uma página na internet e faço a minha Contrata o serviço rádio web. de streaming, contrata, às vezes, já vem vinculado a um site, você vai lá, faz o site e sai falando, liga. Exato. Às vezes o pessoal nem tem equipamento. Eu ainda, quando trabalho em rádio web, eu tenho uma mesa, eu tenho cabo, tenho um microfone, tô montando na minha casa um estúdio, minha mãe quer me bater já, tô fazendo estúdio bonitinho, mas... Então, eu busco essa qualidade. Tem gente que não tá aí. Põe um microfone no notebook e sai falando. Já vi muito nesse meio web. É mais ou menos por aí nesse debate. Mas vamos parar de falar dessa questão da rádio web, porque eu quero voltar na sua pauta, na pauta você, Guto Monteablas, em relação ao seu grande sonho. Eu acho que os sonhos sempre movem os profissionais. Qual que é o maior deles, Guto? Chegar num dial forte como repórter, e aí eu imagino que nem o Quartarolo e o Vanderlei velhinho no campo lá ainda, que eles já estão com 40 e tantos anos de carreira e continuam fazendo, porque a tendência natural do repórter é ou virar comentarista ou narrador. Eu não, eu quero ficar, eu até brinco narração, você sabe, já narrei, já comentei, mas o meu negócio é reportar, eu quero ficar. Meu sonho é chegar num dial forte e tá ali com 50, 60 anos de carreira no campo ainda, entrevistando, enchendo o saco de jogadores. Boa, garoto. Esse é o Guto Monteablas. A gente conversou por cerca de 15 minutos e eu acho que você, amigo ouvinte aqui da Rádio Gazeta AM, acabou conhecendo essa figuraça que é um grande parceiro, um cara assim muito íntegro na sua conduta, e eu posso dizer isso com propriedade porque eu comecei a minha aventura na rádio web esportiva há pouco tempo e o Guto, embora não trabalhasse diretamente comigo, sempre foi um cara que me apoiou bastante, me deu vários conselhos, ele, o próprio Felipe de Araújo Miranda também, e toda a equipe, e você, né, o Guto, a gente sempre se fala, é tão sonhador quanto eu, né, e eu acho que isso é fundamental. Eu só posso agradecer e dizer que as suas visitas podem se tornar mais frequentes. Você me enrolou muito pra vir aqui, rapaz. Pois é, Léo, eu agradeço o convite, agradeço tuas palavras. Eu ajudo quem eu posso ajudar. Eu não sou melhor que ninguém para ajudar ninguém, mas eu tenho alguma experiência que eu tento passar para quem está começando, e você falou tudo. Não adianta você trabalhar visando alguma coisa se você não sonhar. Você tem que sonhar, mas tem que ter o pé no chão, acreditar no teu potencial. Você tem que sempre procurar se ouvir bastante, procurar ouvir conselhos das pessoas mais velhas. O Gomão Ribeiro me ajuda, tenho outros profissionais, Maurício Capella, Marcelo Gomes Pato, Guga Mendonça, um monte de gente que me aconselha até hoje. E eu acho que é o mais importante, você ouvir quem está no meio, quem tem experiência para ajudar. E aí a gente vai tentando passar um pouco da experiência também para quem pode, para quem está começando agora nesse mundo que é cão. É cão, meu caro Léo. A gente vai batalhar e eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai estar grandes aí nesse rádio esportivo aí, Léo. Se Deus quiser. Boa, Guto Monteablas passando aqui pelo Tarde Gazeta. Pra gente fechar o nosso bate-papo, eu vou chamar uma música. Acho que você gosta. Quem vai cantar é meu xará, o Leonardo. Sabe qual que é a música? Qual? Não? Bebê, bebê. Rapaz, não sou disso não. Não é? Não sou. Ih, rapaz, vamos ouvir. 4h33.